Certezas da fé, a fé cristã. A fé cristã é uma fé sobre aquilo que é certo, garantido, é sobre certezas e não sobre possibilidades e pode ser, etc. É assim que é apresentada a fé cristã na palavra de Deus, e a primeira carta de João, em particular, trabalha muito com esta ênfase, tem como objetivo estabelecer a garantia da fé cristã, garantia que desfruta o discípulo de Cristo. Vamos nos voltar mais uma vez a esta carta, este livro, porque 1 João capítulo 5, hoje, dos versos 6 a 12, 1 João 5, 6 a 12. Temos um verso neste livro que destacamos como um que representa bem a ideia do livro de segurança, firmeza e certeza. Antes de ler o texto da noite, quero lembrar esse verso que está neste capítulo 5, e é o verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então aí está uma palavra para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, os crentes, os convertidos em Cristo, discípulos dele. E aí, em seguida, a colocação para quem é aquele que crê, que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, nenhum espaço para incerteza, dúvida. É assim a fé cristã. Vamos então ao texto desta noite, 1 João 5, 6 a 12. E agora, que nossas mentes e coração se abram para a palavra. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para a bênção no nosso coração e mente, vou ler mais uma vez a palavra. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Processo jurídico, judicial, sempre nos faz lembrar a figura da testemunha. Testemunha. O Código do Processo Penal brasileiro, no artigo 202, diz simplesmente: toda pessoa pode ser testemunha. Indistintamente, então,
Depois, os outros artigos colocam alguma qualificação. Então, testemunha é parte integrante do processo penal, judicial, então, em busca da verdade e esclarecimento. Mas não é estabelecido quantas testemunhas são necessárias. Pode ser apenas uma ou diversas, não há nem limites. Enfim, testemunhas são importantes, pode ser apenas uma, como pode ser muitas. Mas, lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, dada ao povo de Israel, nós encontramos um posicionamento diferente. Em Deuteronômio 19:15 é dito que é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para um fato testemunhal ser aceito. E, de preferência, 3, que aí sim o fato deve ser reconhecido. Isto na cultura bíblica já do tempo de Moisés. No Novo Testamento nós vamos encontrar o reflexo deste posicionamento sobre ter pelo menos 2 testemunhas. Jesus Cristo vai apelar para esta diretriz quando ele apresenta-se como a verdade. E aqui João vai também lançar mão desse conceito do Velho Testamento sobre a busca da verdade através de testemunhas, colocando a ideia de testemunhas e 3 testemunhas. Diz ele no verso 7, há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. É importante para se estabelecer a verdade, a busca da verdade num dado julgamento. 3 e 3 que concordem. E no verso 10 ele diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. O testemunho que Deus nos deu, ele diz nesse texto, Deus nos deu esse testemunho através dos 3. E ele vai finalmente dar a grande garantia em cima desse testemunho triplo, no verso 11, quem tem o Filho tem a vida. Não é pode ter, pode alcançar a vida com Deus, a vida eterna, talvez venha a ter, é preciso aguardar, não. Tem a vida eterna ou a vida com Deus e agora para sempre. Quem tem o Filho tem a vida, garantia, certeza. Baseado em quê? No testemunho triplo. Então o que nós temos nesse texto aqui, esse testemunho assegurador, esse testemunho que dá garantia, que dá certeza, que nos dá paz, porque nos dá certeza e nos dá segurança. E a verdade então aí está, meu irmão, minha irmã, você que é de Cristo, você que tem o Filho de Deus, tem Jesus Cristo, você está assegurado pelo testemunho. Grande verdade para a sua vida nesta noite, quando nós caminhamos neste mundo, no meio dessa semana, com todas as nossas lutas, nossas questões, nossas dúvidas, nossas dores, nossos problemas, nós podemos ter certeza de que o testemunho é válido, é garantido, e ele então nos dá descanso e paz. Quem tem o Filho tem a vida. Você está assegurado pelo testemunho histórico, teológico, esse testemunho objetivo. Diz ele no verso 7, como eu já li, há 3 que dão testemunho, e ele fala dos 3, o Espírito, a água e o sangue. O Espírito e a água e o sangue. E aí ele diz, este é aquele, ou melhor, no verso 6 anterior ele diz, este é aquele, falando de Jesus Cristo, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é? Diz ele, Jesus Cristo. Não somente por água, ele não veio somente por água, diz ainda o verso 6, mas veio por água e pelo sangue. O que é que está acontecendo aqui e o que é que temos aqui para nós nesta noite? Nós sabemos que João trabalhava com um problema na igreja ou nas igrejas, especialmente na cidade de Éfeso, onde ele morava, grande Éfeso, um problema naquelas igrejas por causa de uma heresia, um desvio doutrinário que estava adentrando as igrejas, uma distorção do evangelho e particularmente uma distorção
sobre Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, e então da obra que ele veio fazer e fez. E nós conhecemos um pouco mais sobre o que acontecia ali, através do escrito de um homem chamado Irineu, que escreveu em 180 uma obra cujo título era Contra as Heresias. E ele vai trazer a informação, ele escreve muito depois de João, vai trazer uma informação sobre o que acontecia lá, porque Irineu conheceu um outro líder da igreja chamado Policarpo, e Policarpo trabalhou com João, foi discipulado pelo apóstolo João, e ele recebeu informações sobre os dias de João, o que aconteceu em Éfeso. Em Éfeso, então, havia esta heresia, e havia um líder que apresentava essas distorções do Evangelho, tentando apresentar uma outra ideia sobre Jesus e a obra de Jesus, e o nome deste homem era Cerinto. E Cerinto vai apresentar, Irineu registra no seu livro, e vai defender uma ideia que separa Jesus de Cristo. Vamos lembrar que nós falamos Jesus Cristo, e nós pensamos que Cristo é sobrenome de Jesus, não é? O nome de Jesus é Jesus, Cristo é título, como por exemplo, você diz doutor fulano, doutor não é nome, é título, é algo que a pessoa tem, uma condição que ela tem, e pode ser chamada, deve ser chamada de doutor. Então Cristo não é sobrenome, é título, e a palavra Cristo quer dizer o quê? O ungido, aquele escolhido e abençoado por Deus para uma tarefa específica. E no Velho Testamento há a promessa de Cristo vir. A palavra correspondente no hebraico no Velho Testamento é Messias, o Messias prometido. Muitas pessoas foram ungidas por Deus para fazer obras especiais no Velho Testamento, mas havia esta figura prometida pelos profetas que era distinta de todos os outros, era o Cristo, o Messias, o ungido. Então Cristo é o título, Jesus é o nome de nascimento, que o nome que quer dizer Jeová, Yahvé, é o Salvador, E então Jesus, homem, Salvador, mas que também é o Cristo, esse prometido, a salvação viria através dele. Muito bem, isto tudo está numa pessoa só, em todo o tempo da vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a sua morte, inclusive depois da sua ressurreição. Mas Cerinto e o seu movimento separava os dois, separava Jesus de Cristo de forma distinta. Como é que eles pensavam, como é que eles ensinavam? Jesus nasceu, um homem como qualquer outro. Quando ele foi batizado, naquele momento, Cristo veio sobre ele, entrou nele e ficou nele. Antes de Jesus morrer na cruz, Cristo foi embora e ficou só a pessoa de Jesus. E aí este ensino tem muitas outras implicações, mas fundamentalmente o que acontece? A ideia da salvação pela morte de Jesus Cristo cai por terra. Simplesmente um homem morreu lá na cruz, não o Cristo, um homem comum, como qualquer outro, e não tem realmente a condição de ser o Salvador. E a salvação então não é através da obra vicária, a morte substitutiva de Jesus Cristo por nós. A implicação é profunda e é muito séria. Tira todo o poder de Jesus Cristo ser o Salvador. E nós ficamos aí entregues ao quê? Cerinto e o seu movimento ia falar de um outro caminho para a salvação, uma outra forma de eu me acertar com Deus, você se acertar com Deus, que não é baseado na graça de Deus. Cristo se deu por nós, Deus deu Cristo por nós na cruz para um perdão e justificação final. Não, aí vai sobrar a salvação que está em todas as religiões. O esforço humano talvez a conquiste. Muito bem, aí João escreve que Jesus Cristo veio em água e sangue. E ele acrescenta, não somente por água, mas por água e sangue. O que quer dizer vir por água e sangue? A água se refere ao batismo de Jesus. E o sangue tem a ver, ou se refere, à morte de Jesus Cristo. E o que ele está dizendo é que Jesus Cristo,
ou o Cristo estava em Jesus, tanto lá no batismo já, como também quando Jesus Cristo passa pela cruz e pela morte. Ele veio por água e veio por sangue. O que nós temos então aqui é um testemunho que está nas Escrituras. A vinda de Cristo, Jesus Cristo, Deus conosco, e veio para morrer, e morreu por nós como aquele que é perfeito, santo, e podia tomar o nosso lugar, e tomou o nosso lugar na cruz. E a nossa salvação, nosso encontro com Deus, na vida eterna, a vida com Deus agora e para sempre, depende de Jesus Cristo e do que Ele fez, e particularmente ao se dar por nós na cruz. Não depende dos nossos méritos, esforços místicos, como Esserinto e seus seguidores pensavam. A alcançar um outro alto nível espiritualista através de certas metodologias. Não. O que nós vamos encontrar aqui é simplesmente baseado em Cristo, Jesus o Cristo, e que foi até a cruz por nós. Onde nós encontramos isso? O testemunho das Escrituras, que nos dá o testemunho duplo da água e do sangue, é o Evangelho. Nós lemos na palavra de Deus sobre isso. Jesus Cristo, aquele que andou entre nós, sim, passou pela água, mas também pela cruz. Uma pessoa só que podia fazer essa obra completa. Então, o que nós temos aqui é um testemunho que nos assegura, através de um dado histórico, teológico, histórico, porque esses fatos aconteceram, a água e sangue na vida de Jesus Cristo, fatos históricos registrados na palavra de Deus, mas fatos históricos que têm implicações teológicas, isto é, sobre a verdade de Deus para nós e como é que nós nos acertamos com Deus e vivemos com Deus. Então, você está assegurado pelo testemunho histórico teológico. Como é que eu vou poder me acertar com Deus? Como é que eu posso colocar em ordem a minha vida com Deus? Vá à palavra de Deus, é o registro histórico. E nele, ao ver o registro histórico do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, procure entender, então, quais são as implicações, o que está envolvido nesses dados históricos, e você vai entender essa questão teológica, a verdade de Deus para você, da salvação, do encontro com Deus perfeito de uma vez por todas. Esse é o testemunho teológico, histórico, que nos assegura, nos dá certeza. A fé cristã é uma fé histórica. Ainda recentemente eu li um pouco da obra do Zen Budismo. E então o fundador do Zen Budismo, uma vertente do budismo, e essa vertente é muito popular nos nossos dias, vai falar então da condição de nirvana, aquela coisa toda, e é toda uma especulação filosófica abstrata, e sem nenhum fundamento, base na realidade. A realidade é toda uma ilusão, é maia, e aí você fica então entregue ao quê? A fé cristã é calcada na histórica, no concreto. Jesus Cristo foi um homem, andou entre nós, mas o Cristo, Jesus o Cristo, Deus conosco, Salvador. A salvação vem de Deus. Ele não é um fantasma, ele não é uma invenção, ele não é uma aspiração humana apenas, é um fato histórico. E você então vai à palavra de Deus, registro histórico, e você entende esta salvação. E você encontra ali segurança, uma obra completa, perfeita, cabal, de uma vez por todas, porque é baseado no próprio Deus e não nos esforços religiosos da pessoa humana. Você está assegurado pelo testemunho histórico, meu irmão, minha irmã, mas você está assegurado também pelo testemunho sobrenatural. Sobrenatural. Diz aqui o texto, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Jesus fala sobre o Espírito Santo ser o Espírito da verdade no Evangelho de João, naquela conversa longa dele, da última noite dele. Ele fala sobre o Espírito Santo como o Espírito da verdade, e aqui João vai dizer, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Depois ele unifica então o testemunho do Espírito com a água
e o sangue. E há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, não contraditórios. Se fizer uma cariação, é unânime. O Espírito como testemunha. O Espírito como testemunha. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos 8,16, diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Bem, o nosso espírito nós entendemos muito bem. Então, quem é esse outro espírito que testemunha? É o Espírito Santo. O capítulo fica muito claro, ele fala sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito o quê? Que somos filhos de Deus. É o testemunho sobrenatural. Nós temos, então, dois testemunhos históricos, teológicos, e por serem históricos, todos nós podemos abrir e examinar o registro e ver se é assim, se faz sentido, se os registros se sustentam diante de uma análise na coerência. E então nós temos dois testemunhos aí, a água e o sangue, na forma objetiva, que eu e você podemos olhar, mas depois aplicado, quando nós cremos neles, aplicados à nossa vida, aí nós temos o testemunho subjetivo, o Espírito Santo em nós testemunha, que somos filhos de Deus. Nós não temos dúvida no nosso coração e no nosso íntimo. Então nós somos assegurados, você é assegurado pelo testemunho histórico, como também pelo testemunho sobrenatural. A ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em você. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele não deixa dúvida. Sim, às vezes nós vacilamos, às vezes nós estamos fracos. Aliás, nesse capítulo 8 de Romanos, no verso 16, ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, mas ele vai dizer ainda nesse capítulo 8 de Romanos, que o Espírito Santo, inclusive, o que? Ele intercede por nós, Ele completa a nossa oração. Então, nós não nos ficamos assegurados do testemunho histórico simplesmente pelas nossas forças, mas pela presença do Espírito Santo, que reafirma essas verdades em nós, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nos nossos embates. Nenhum de nós haveria de caminhar assegurado e firme se não houvesse o completar sobrenatural, o testemunho do Espírito Santo em nós. Você está assegurado pelo testemunho histórico, pelo testemunho sobrenatural, e você está assegurado pelo testemunho divino. Nós aceitamos o testemunho dos homens, diz o verso 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Esta ação de testemunho triplo, o testemunho histórico da água e do sangue, isto é, a vida de Jesus Cristo, a obra dele por nós, e então a ação do Espírito Santo, 3 testemunhos, tudo isto é o testemunho de Deus. Esses 3 unificados é o testemunho de Deus, é o testemunho soberano. Essas coisas todas, tanto o histórico como a ação, a obra do Espírito Santo, é algo que vem da soberania de Deus e a ação de Deus. Esse testemunho triplo não é algo que é produzido ou foi produzido pelo ser humano, foi inventado, criado. É algo que Deus conduziu. É histórico, a ação de Deus na história, Jesus Cristo, e o Espírito Santo trazendo pessoas como eu e você para esta obra, trazendo-nos para Jesus Cristo. Isso tudo é uma obra de Deus, uma obra soberana. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Então você está assegurado pelo testemunho histórico, pelo testemunho sobrenatural do Espírito Santo e, acima de tudo, pelo testemunho do próprio Deus. É Ele quem faz esta obra em Cristo por nós e dirige nossas vidas para Jesus Cristo. Testemunho divino, testemunho soberano. E você está assegurado, então,
Louvado seja Deus pelo testemunho eficaz. O verso 11 vai dizer: e este é o testemunho. Qual é? Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Você ouviu? Você prestou atenção? Este é o testemunho. Deus nos deu. Não é que Deus vai dar. Dependendo de certas circunstâncias, Deus dará. Não é que pode ser que Deus dê. É um capricho dele aí, talvez um dia ele dê. Não é, olha, Deus não deu ainda, mas vai dar no futuro. Deus nos deu a vida eterna. Você está assegurado pelo testemunho eficaz, porque esse testemunho é baseado na pessoa de Jesus Cristo, não em você, é baseado naquilo que é histórico, teológico. E não é algo que você produz, é obra do Espírito Santo em você. E isso tudo debaixo da soberania, do governo divino. Por isso é eficaz. Por isso Deus nos deu. Ele, na sua vontade, na sua decisão, na sua sabedoria, operou todo esse testemunho histórico, essa ação sobrenatural, conforme o seu governo, e Ele então decidiu nos dar a você a vida eterna. Certeza, garantia. E você está então assegurado pelo testemunho eficaz, o testemunho do próprio Deus. E o verso 12 então vai dizer mais: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse testemunho eficaz é definidor. Ele não deixa nada no pode ser, não deixa nada numa terceira mão, uma terceira via. Ele não deixa nada no limbo, lá, não se sabe o que é. Ou você tem o Filho e tem a vida, ou você não tem o Filho e não tem a vida eterna, a vida com Deus. Simplesmente isso, ponto. Não há um terceiro caminho, uma terceira via. Ninguém que não é de Jesus pode dizer, eu não sei bem. Você sabe sim, porque a palavra diz. Quem não tem o Filho, não tem a vida, ponto. Quem não tem a Cristo e a obra dele, o sangue, a morte dele, não tem, está perdido. Então, a condição de não ter é muito claro. Ah, eu não entendi, não entendeu coisa nenhuma. Você entendeu muito bem, porque a palavra diz, em letras claríssimas. Mas também, com a mesma clareza, da mesma forma categórica, vai dizer o quê? Quem tem o Filho tem a vida, louvado seja Deus. Na corrida da vida, nós estamos aqui no meio da semana, e as preocupações girando, e os desejos girando, e a gente quer conseguir isso e aquilo, e há mil coisas. E se nós paramos um pouco, nós sabemos que tudo isso pode até ser importante, mas tudo isso um dia fica para trás, e nós aí caímos num vazio. Mas o crente não, porque nós sabemos que toda essa correria nossa pertence a uma estrada e um caminho muito mais glorioso. Tudo isso acontece em nossas vidas, na estrada de Deus, a vida eterna com Deus. Nós descansamos nessa verdade, nós habitamos nessa verdade, nós damos sentido a toda a nossa corrida na vida nessa verdade. Ela é o nosso sustento, a nossa fundação, é aquilo que nos mantém em pé enquanto nós atravessamos nossos dias, atravessamos essa semana, atravessamos nossa vida neste mundo. Quem tem o Filho tem a vida, isto é, tem a vida com Deus agora, e
mesmo quando tudo se passar, tenha vida com Deus para sempre. Por quê? Tem o Filho. Não porque fez por merecer ou vai fazer por merecer, mas porque está na obra e na pessoa de Jesus Cristo, que veio em água, mas veio também em sangue. Morreu por nós na cruz. Meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo, você que tem o Filho, nunca se esqueça que você está assegurado, assegurada pelo testemunho histórico, o testemunho sobrenatural do Espírito Santo, o testemunho soberano da ação de Deus, que faz tudo isso em Cristo e no Espírito Santo, e o testemunho então de Deus, que é eficaz. Você tem a vida hoje e para sempre com Deus. Vamos orar?